noite, seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Palavra do Senhor na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus pela sua preciosa palavra. Meus irmãos, nós estamos aí meditando em pontos centrais da nossa comemoração da Páscoa, da Semana Santa, onde comemoramos a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo diz no versículo 3 do capítulo 15, antes de tudo vos entreguei, e começa a discorrer do básico da sua mensagem. Primeiro ponto, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Sagradas Escrituras. Note bem que tudo o que acontece porque estava escrito. Quantas vezes nós lemos algo da palavra do Senhor e deixamos para lá, não levamos a sério? É maravilhoso perceber que Jesus morreu conforme está escrito. E agora, no versículo 4, ele diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se Jesus ressuscitasse no dia seguinte, no quarto dia, ia ter um impacto tremendo na nossa fé, de maneira negativa, porque desde os profetas vem explicando como se daria a vinda do Messias, como ele sofreria em nosso lugar, como ele seria crucificado, como ele seria morto, e que ao terceiro dia, depois de ser sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, em nome de Jesus, se nós comemoramos essa morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, é porque estava escrito que dessa forma ia acontecer. Jesus, nos evangelhos, ele vem avisando aos seus discípulos que importaria que ele sofresse, que ele fosse morto, sepultado, e ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé não teria valor, porque a morte é o preço do pecado. Agora, quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, significa que ele não morreu como consequência de algum pecado que ele houvesse cometido. Porque o pecado é para aqueles que... a morte é para aqueles que pecam. E Jesus foi o único que não pecou. E ele morreu. Agora, ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. E nós comemoramos. Amanhã nós vamos dar prosseguimento e vamos perceber que ele, ressurreto, ele foi visto por numerosas testemunhas. Agora, meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo morreu, se ele ressuscitou, significa que nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Se Cristo vier hoje e nós estivermos vivos, nós seremos transformados e os mortos em Cristo ressuscitarão e subiremos juntos, conforme está escrito. Então, nessa comemoração da Páscoa, livramento, resgate do nosso pecado, nós comemoramos a morte de Cristo, porque a justiça de Deus exige que alguém seja morto, que haja derramamento de sangue, porque sem alguém derramar o sangue não há perdão de pecados. Quero lembrar que na queda, no paraíso, no Éden, jardim do Éden, Deus, depois que o homem e a mulher pecam, ele faz roupas para Adão e Eva.
e de pele de animais. Significa que já houve um sacrifício ali que tipificava o sacrifício que Cristo faria. Quando nós comemoramos a Páscoa, nós temos que ter um sentido de gratidão. Como os dias maus querem sufocar a nossa gratidão, e nós precisamos agora comemorarmos essa Páscoa e ficarmos admirados do grande amor de Deus e do plano de salvação. Quantas vezes pessoas têm caminhado numa espiritualidade que, eu creio em Deus. Quantas vezes igrejas têm ficado superlotadas porque não há pregação de que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, a ponto de dar o filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Esse filho que ele é ressuscitado pelo poder de Deus. O Cristo que ressuscitou e que vive eternamente. Que em nome de Jesus possamos, como povo de Deus, família de Deus, nos alegrarmos, porque segundo as Escrituras, Cristo morreu, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, quando ele enfrentou o diabo, quando ele resistiu à tentação no deserto, ele resistiu falando, está escrito. Ele só falou aquilo que havia nas Sagradas Escrituras. Em Lucas 24, quando os discípulos estão indo de volta para casa, no caminho de Emaús, Jesus usa as Escrituras Sagradas para trazer alegria aos corações daqueles discípulos. Que nós possamos, nessa Páscoa, ter a alegria renovada e restaurada naqueles que estão tristes e desanimados, porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Creia no Senhor e celebre as Escrituras, que são revelação de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente Páscoa com Jesus. Vamos orar. Deus amado, obrigado, porque somos abençoados de maneira que não dá para expressar nossa gratidão. Saber que a morte que era destinada a nós foi lançada sobre o teu único filho, que de maneira voluntária, Deus, se entregou por nós. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Mas nós tributamos toda a honra e toda a glória ao teu santo nome. Ó Deus, se há alguém desanimado, que nessa celebração de Páscoa possa, ó Pai, ter o coração renovado de esperança quando olhamos que, se nós sofremos quando um ente querido, um conhecido, ele morre, ó Deus, quanto mais o Senhor, de maneira voluntária, entregando o teu único filho. Ó Deus, que possamos, Pai, como povo, como família do Senhor, não deixar de lado, ó Pai, mas celebrarmos cada dia mais a Páscoa, a Santa Ceia, onde relembramos o teu favor na cruz do Calvário. Abençoa esse irmão, essa irmã, ó Deus, que está assistindo essa mensagem. Se porventura houver desânimo, tristeza, que o teu Santo Espírito console e transforme essa vida. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém.